primeiros livros que eu li foram narrativas orais. E em Brasília eu comecei a ler outras coisas. O mais importante é você ter essa paixão pela escrita, pela leitura. É isso que te leva à literatura. É isso que te leva à tua profissão. Em Manaus eu gostava muito de desenhar. Isso foi uma coisa da minha infância mesmo. Gostar de desenho, gostar de música. E no Tesouro da Juventude, aquela espécie de enciclopédia de variedades, eu vi a arquitetura do Gaudí em Barcelona. Gostei muito daquilo. Não sei porquê, esses sonhos de jovem, né? De um dia eu quero ir a Barcelona, quero ver essa arquitetura. Não havia curso de arquitetura na Universidade do Amazonas. Eu fui estudar em Brasília. E eu saí de Brasília para São Paulo. Então eu estudei arquitetura, entrei aí na FAO. Aliás, eu fiz vestibular, eu estava tão desesperado, porque eu não passei no primeiro ano. Eu não estudei também. É preciso dizer que eu não estudei. Aí eu passei um ano estudando muito mesmo. Até demais. E acabei passando, eu fiz 2 vestibulares, eu fiz um na FAO. Não sei porquê, eu fiz a GV também. Então, se eu não passar na FAO, eu faço administração. Imagina, jamais estudaria administração. Mas eu passei na GV também, na administração pública, queria. Mas a FAO foi um curso maravilhoso e eu tive grandes professores. A FAO foi um curso maravilhoso e eu tive grandes professores. Você aprende muita coisa porque é um curso que contempla as áreas de artes, de humanidades e áreas técnicas. Então você tem um domínio de, vamos dizer, você entende primeiro o país, depois da cidade, antes de projetar. Durante a FAO, a gente eu e alguns amigos, fundamos revista de poesia e desenho, chamada Poetação, que aparece no romance Todos de Fúria. Assim como aparece num jornalzinho chamado Elemento 106, do Grêmio Estudantil do meu colégio lá de Manaus, onde eu publiquei meu primeiro artigo sobre educação pública. Eu tinha 15 anos. Eu publiquei um artiguinho em defesa da educação pública nesse jornal do Grêmio, o Elemento 106, que aparece no romance Cedas do Norte, um jornaleco lá. Eu tenho um amigo meu disse, não era um jornaleco, era uma coisa séria e tal. Durante a FAO, eu já gostava de escrever. E esse foi meu único livrinho que eu publiquei de poemas com fotos de Teodoro dos Amigos. Mas houve outras coisas também que me levaram à literatura, assim, além do desejo de escrever. O meu romance, Relatos de Santorente, foi uma consequência de um fracasso. Eu fiquei na Espanha achando que podia escrever sobre minha experiência recente, sobre o movimento estudantil, as prisões, enfim, meu grupo, né, de Brasília, depois de São Paulo. E aí um amigo que já faleceu, mas era no exilado argentino, foi, aliás, um ótimo tradutor, traduziu Graciliano, Raduan Sá, Osman Lins, essa de Queiroz, e me disse, não, isso não é romance, isso é uma crônica, você tem que, é muito recente, você tem que deixar o tempo passar para escrever sobre isso. E ele estava certíssimo. Aí ele disse, vai, pensa no passado, lá atrás, esses imigrantes, esses turcos da Rússia. E foi o que eu fiz. Então eu passei 6 ou 7 anos escrevendo esse livrinho e fazendo outras coisas também. Primeiro na Espanha, depois na França. E aí eu voltei para Manaus e ainda fiz os projetos em Manaus. Tive uma recaída de arquiteto, breve. Mas quando eu entrei na Universidade do Amazonas para dar aula de literatura francesa, aí eu percebi que eu não dava para escrever, ser professor e ser arquiteto. Mas a arquitetura nunca me deixou, eu acho. Na Europa eu comecei um doutorado, na França e Paris, e não terminei. Quando eu entrei na Universidade do Amazonas, em 84, quando eu voltei para Manaus, eu não tinha muito tempo para escrever.
para escrever ficção. Então, o Relato do Certo Oriente foi um romance escrito ao solavante. Fim de semana, assim, as férias, eu escrevia. Eu só consegui, na verdade, ter mais tempo para escrever quando eu saí da universidade. E demorou, eu passei 15 anos dando lá, com algumas temporadas nos Estados Unidos como professor visitante. E eu acabei publicando muito pouco. Quer dizer, foram 10 anos entre o meu primeiro romance e o Dois Irmãos. Eu tive muita ânsia de publicar, sei porquê. Uma coisa amazônica, talvez seja uma coisa amazônica, o tempo da espera, né? O romance pede muito tempo. Ou eu sou assim mesmo, né? Não tenho essa fissura para publicar. Acho que isso foi importantíssimo, porque na FAO a gente aprende a pensar o espaço, organizar o espaço para determinada função, mas com a compreensão, vamos dizer, da sociedade e da geografia, do espaço, do entorno, né, do uso daquele espaço projetado, né, das técnicas, dos materiais. Um projeto de arquitetura, ao contrário do que a gente pensa, é muito complexo. A gente vê projetos aqui em São Paulo, no Brasil, horrorosos, cheio de projetos falhos. São caixotes, vamos dizer, com aberturas. Isso não é exatamente da arquitetura. A própria concepção vamos dizer, do projeto pede um pensamento, uma reflexão sobre o uso, né, quem vai usar, né, quem são essas pessoas que vão frequentar. E muito desenho, né? A gente, naquela época não havia software, né? No AutoCAD, projeto, mas você não precisa mais desenhar. Mas naquela época a gente desenhava. E eu aprendi, eu transferi muita coisa vamos dizer, do pensamento sobre o projeto para o romance. Esboçar o romance, esboçar o seu espaço, tempo, né? Que isso se entrelaça, né? Fazer, vamos dizer, croquis do espaço da casa, dos personagens. Né? Isso, eu sempre fiz isso, desde o primeiro. Por isso que o Dois Irmãos, o Cidas do Norte, tem o espaço de Manaus, essa geografia urbana também, na Amazônia. Brasília também está na Noite da Espera, assim como São Paulo, está em Poço de Fuga. Essa espacialidade, eu acho que do romance tem muito a ver também com o meu curso que eu fiz. E com as leituras, obviamente. Eu não sei, eu acho que esse arquiteto frustrado que eu sou, evidentemente, que eu fui por tão pouco tempo, na verdade nunca me abandonou quando eu escrevo literatura. Projeto de arquitetura, você não começa pensando no quarto, ou num corredor, ou num pátio, ou numa sacada. Você primeiro tem que pensar o conjunto, né? O volume. Como que esse volume é implantado em função de uma geografia, de um tecido social todo, da frequentação daquele espaço. Você pensa no espaço como é todo. Depois você desce ao detalhe, ao mínimo detalhe, até do rodapé, do tipo de pintura, enfim. No romance, eu fiz essa analogia já muito cedo. Você não começa com um gesto, uma fala de uma personagem. Você vê o geral do romance. Que conflito geral é esse? Aí você começa a descer, a esmiuçar questões, vamos dizer, dos conflitos, das personagens, quem são essas personagens, do tempo, do espaço. Talvez seja um delírio meu, mas eu acho que há uma semelhança que decorre da minha experiência efêmera de arquiteto, uma experiência maior da literatura, mais longa, vamos dizer assim. E sabe o que me ajudou? Quando eu publiquei o Relato do Certo Oriente, você sabe, era o meu primeiro romance, aí ganhou o Prêmio Jabuti, foi traduzido logo para várias línguas, e
Estou aqui em Manaus, perdido, será que eu mereço isso? Será que é tudo isso mesmo? E aí fica essa responsabilidade enorme, né? De escrever um segundo romance que, enfim, não seja, vamos dizer, qualquer coisa, né? E eu fiz muitas tentativas, fiz várias tentativas, até escrevi outros textos, eu não publiquei, mas aí eu percebi, eu entrei numa espécie de crise que, enfim, eu me sentia muito isolado em Manaus e as coisas foram dando errado para mim. Eu comecei a ter problemas, eu acho que não aguentava mais o ambiente político de Manaus, os políticos do Amazonas estavam muito próximos, né, em cidade menor, estavam muito longe também do público leitor e ao mesmo tempo não queria sair da universidade, porque eu gostava de dar aula, que gosto até hoje. Mas eu decidi, então, terminar um doutorado aqui na USP. Eu tinha começado na França, isso faz quase 25 anos. Mas quando eu vim a São Paulo, eu já tinha um esboço de Dois Irmãos na minha cabeça, tinha feito anotações. Eu comecei o doutorado, fiz o exame de qualificação, não sei o quê, orientado por um grande professor, que tinha sido meu professor de letras, quando eu ia como ouvinte da FAO, o Davi Arrigo de Souza, um grande crítico, publicado pela Companhia das Letras, um dos maiores críticos, e ele era meu orientador. E aí chegou um momento que eu falei para ele, olha, eu paro de escrever, eu faço doutorado, eu não consigo fazer as duas coisas. Enfim, aí eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, eu pedi demissão da universidade, que era um emprego estável num país que sempre foi instável, mas eu comecei a dar cursos, escrever, publicar aqui e ali, e me concentrei muito no Dois Irmãos, que tem uma visão, para mim, no fundo, para além do drama familiar, há esse questionamento. Por que esses irmãos, um que ficou na Amazônia e quer ficar lá, e o outro que veio para São Paulo e quer ficar aqui, por que eles não se entendem? Por que eles rivalizam? Por que esse sentido de irmandade, de fraternidade que deveria existir, não existe? Uma professora, depois com a querida amiga baiana da universidade, ela fez essa leitura dessas tensões entre dois Brasis, o destino de cada irmão. E foi um romance que demorou muito, porque foi difícil achar o tom do narrador, desse menino que é filho natural de uma mulher indígena, com um dos irmãos, ninguém sabe quem é, nem eu. E isso, estruturar todo o livro, quer dizer, falar mais de Manaus, aí toda a lembrança das minhas leituras também, que eu tinha feito na FAO, com o professor Milton Santos, os livros que ele tinha indicado, tudo isso eu passei muito tempo estudando, mas sem com a preocupação de não escrever um romance de tese, nem ideológico, porque isso prejudica o texto, né? Deixar, falar dos conflitos, das atrocidades, mas deixar que o leitor perceba essas contradições. E deu muito trabalho, não dá todo romance, né? Qualquer livro. O Borges dizia que até escrever um bilhete para trabalho. Vou à padaria e volto. Bom, você tem 100 maneiras de escrever. E isso, o que aconteceu é que o livro foi muito apreciado, acho que ainda é, por professoras e professores, pelos jovens apaixonados por literatura e por leitores que gostam de romances, de romance. Você fura essa redoma, né? Quando o livro ele sai de um círculo, vamos dizer, restrito de leitores e tem um alcance maior, é claro que ele tem um público maior também. E foi o que aconteceu mais lentamente com Dois Irmãos, que já foi também na livro vestibulares de outras universidades, da Amazônia, do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, Goiás. Eu estou convivendo com ele há 23 anos, falando.
Aí eu pergunto, mas você não tem nada contra os Cinemas do Norte, né? Que eu tinha nada do Certo Oriente, contra os outros. É que eu não sei, é que há um romance que comove mais o leitor. É um mistério, sabe? Porque se há um grande mistério na literatura, é o leitor. Ninguém sabe. Não adianta você querer escrever um livro, eu quero viver de... Não adianta. Tem livros, por exemplo, 100 Anos de Solidão, que eu acho que é o maior best-seller de qualidade. Ainda assim, estou falando de livro de autoajuda, mas 100 Anos de Solidão é um best-seller de qualidade, que é um bom livro, é um livro complexo. Mas o Garcia Marques dizia que não era o livro da cinema dele. Então tem isso, né? Quer dizer, eu não digo, não estou elegendo o meu livro, eu gosto de todos, porque eu publiquei todos. Coisas que eu não gosto, eu publico. Mas foi muito tempo para escrever Dois Irmãos. Mas sempre leva tempo, porque os outros livros também. Cinemas do Norte eu levei 5 anos. E essa trilogia, lá se vão 15 anos. Comecei em 2008, aí publiquei A Noite da Espera em 2017, depois Ponte de Fuga em 2019, talvez ano que vem. Publico o último volume. Mas são, vamos dizer que são escolhas que você faz. Seu escritor, uma escritora, quer dizer, ninguém é obrigado a publicar muito, depende muito do teu movimento, né? Pelo fundo daquilo que você quer, né? Talvez seja mais fácil publicar, mas publicar não garante que você seja um escritor ou uma escritora. Até políticos, né, e péssimos políticos que publicam, são poetas, né? E são péssimos poetas. Então, eu acho que publicar tornou-se muito mais fácil. Agora, para ser escritor, uma escritora, eu acho legal esses cursos todos, porque é uma coisa muito americana, né? As oficinas, creative writing, isso vem dos Estados Unidos, já existe lá há mais de meio século. Mas você não precisa também de um curso para se tornar um escritor ou escritora. Você precisa saber ler. Esse é o segredo. Saber fazer, desmontar um texto, ver como ele foi construído. E aí tem a outra parte, né? Que uma parte é a leitura, outra parte é a própria escrita. O que você precisa? Eu acho que primeiro o desejo, a paixão pela escrita, pela leitura. E depois eu acho que a intuição também e a observação. Você está no lugar, né, e está observando como as pessoas, né, se comportam, o que você ouve também, a escuta. E aí vamos dizer, é uma parceria, a psicanálise, entre a psicanálise e a literatura, entre o psicanalista e o escritor. Porque o escritor a escritora é aquela pessoa também que sabe ouvir, mas não para interpretar, para saber mais de conflitos, né? De dramas humanos, né? Que ouvir histórias. Tem todo o lado subjetivo, né? Que você tem que explorar. O romance é uma travessia longa e é um convite à desistência, né? Porque se for uma coisa longa, dá muito trabalho. E você vai ter que conviver com isso durante anos. Eu sou de uma geração que teve essa paciência ainda de se desligar de tudo e se concentrar naquilo. Ficar anos pensando, não havia celular, não havia nada disso. Mas eu acho que hoje, mesmo os escritores mais jovens conseguem, focar no seu trabalho, sabe? E escrever bons livros. Eu não sei se fazem cursos, né? Talvez alguns eu acho que fazem ou fizeram, mas independe disso. Eu acho que o mais importante é você ter essa paixão pela escrita, pela leitura. É isso que te leva à literatura, é isso que te leva à tua profissão. Os amigos sempre me estimularam. Eu acho que, de algum modo, eu não fui constrangido
pelos meus pais desde que eu me tirasse primeiro como professor, depois como escritor. Não houve, vamos dizer assim, eu não fui o mundo, esse personagem de Seus Norte, não sou eu, mas vários amigos tiveram esse problema em casa, a profissão, de lutar com os pais, porque a profissão era determinada pelos pais. Os professores, alguns professores que eu já citei, Milton Santos, o Dadia Ricucci, a Leila Perrone, Moisés, uma querida amiga até hoje, Alfredo Bose, a professora Ilemar Chiampi, eles me estimularam muito. Acho que são pessoas também, Alexandre Barbosa, né, crítico literário, João Alexandre Barbosa, que leu o manuscrito, todos eles leram o manuscrito do relato, esses professores. E me estimularam muito. Mas quando me veio assim cara, por que tudo isso aconteceu? Quem me vem à mente é a minha professora do Colégio Estadual do Amazonas. A imagem daquela figura apaixonada por literatura diante de uma sala, 30 jovens falando sobre vidas secas, sobre São Bernardo, sobre a infância, sobretudo, do Graciliano Ramos. Essa é a imagem mais forte que vem à minha mente quando eu penso por que eu comecei a escrever. E claro, tem toda uma ajuda, né? Quando você começa a escrever, você mostra para os amigos. Hoje não, porque eu não quero incomodar mais os velhinhos, as velhinhas. Não quero incomodar ninguém mais. E os editores, né, que exercem um papel muito importante para o escritor, sobretudo para os escritores que estão começando. Quer dizer, para quem está começando, quer dizer, eu acho que é importante ouvir com modéstia, uma certa humildade, a opinião dos editores, porque são leitores mais experientes e às vezes, se você trabalhar mais 6 meses, 1 ano ou 2 anos com o escrito, você pode melhorar bastante. E é sempre essa ideia de melhorar, né? De não querer publicar aquilo que você acha que já está grato. Os editores também foram importantíssimos até hoje, no diálogo com a história. Eu diria, para o meu duplo adolescente, se nós vivêssemos naquela mesma ditadura, em qualquer ditadura, eu diria, vá às ruas e combata essa opressão, continue a ler os clássicos e jamais deixe de se indignar. Eu fazia isso, né, naquela época do vestibular. Assim, eu estudava, eu lia muito, comecei a ler Proust. Ao meu tempo, eu quando havia passeatas, eu participava, eu nem conseguia ficar ali a tudo aquilo. E eu diria para ele para entrar na FAO também. Fazer tudo de novo. Entre na FAO, aprenda a projetar, publique uma revista de literatura e desenho, porque a gente não pode mudar, né? O passado que a gente não pode mudar, a gente transfigura. Portanto, por isso que a gente escreve. Essa paixão pela literatura, pela leitura, pela escrita, foi de fato constante, duradoura ou de morredora. Eu acho que você não pode desistir, não deve desistir. Por isso que é preciso paciência. Eu falei da paciência, porque o romance, sobretudo o romance, mais do que os outros gêneros, sabendo que os gêneros são convenções, mas se quer escrever um romance, precisa
de paciência, precisar de muita, enfim, filtrar essa experiência de vida. Porque o que é importante para quem escreve? A experiência de vida de leitura, das boas leituras. Quando que isso vai ser transfigurado pela linguagem? Às vezes você pode escrever em um ano ou meses ou mais. Não é a regra. Quer dizer, romancistas, alguns geniais, escreveram vários romances, grandes romances, em poucos anos. Um deles foi o Faulkner. Vou dar um exemplo de um escritor realmente prolífico, de grande qualidade. Mas eu acho que o tempo da literatura, o tempo da escrita, o tempo da leitura, é um tempo totalmente, é o avesso do tempo das redes sociais, sabe? É o avesso do instantâneo, né? Do imediato, porque há uma mediação na literatura que passa exatamente por esse tempo longo, pela paciência e pela reflexão. Isso, no fim, é determinante, é decisivo para quem quer construir o romance. Eu acho que paixão e obstinação, essa obsessão pelo texto, pela leitura, tudo isso é muito importante. E ter pressa. Os jovens, sobretudo, né, têm toda uma vida. Lembrar que alguns escritores começam a publicar com 50 anos. Você não precisa publicar para a gente. Você precisa viver intensamente a sua vida para depois transformar a experiência em linguagem. Mas eu não sou um pouco severo. Dito isso, é apenas a minha, vamos dizer assim, a minha experiência. Fui para um lado, fui para o outro. No começo, estudar arquitetura, depois estudar aula. Você, no fundo, você é possuído pelaquilo que você faz passionalmente. E não é diferente para a arte, portanto. Você não pode fazer outra coisa. Eu poderia projetar hoje, se eu voltasse a estudar, mas não é o que me comove. O que me incomoda é a literatura.